nossos irmãos índios vão poder fazer, no que depende de mim, o que do lado o fazendeiro faz também. O fazendeiro pode plantar? Ele pode plantar. O fazendeiro pode ter uma pequena central hidrelétrica? Queremos que o nosso irmão índio também tenha. Possa abrir concessões para exploração mineral? Faça a mesma coisa. Tá? A gente quer criar gado? Crie gado. É isso que nós queremos. Que afinal de contas nós temos 14% do território brasileiro demarcado como terra indígena. 14% equivale a uma área tamanho da região sudeste. Você pega São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Então, uma área grande. O Brasil tem um potencial enorme dentro desses 14%, dessa área enorme dos nossos irmãos indígenas. Né? E eles não podem continuar vivendo como se fossem pessoas sem liberdade dentro do seu território. Não há diferença entre nós. E a esquerda quer manter uma diferença, né, um afastamento entre nós e os nossos irmãos índios. E nós queremos integrar o índio à sociedade. E o índio quer integrar a sociedade. E nós não vamos fazer nada além do que aquilo que os nossos irmãos índios queiram fazer. Caso não quiser fazer, não será feito. Um comboio, né, de caminhões lá da CEAGESP em São Paulo, cujo diretor-presidente é o coronel Melo Araújo, que já foi comandante da rota, levando então 200 toneladas de comida para o município de Araraquara. Num primeiro momento aí chegou a informação que o prefeito dizia que não podia entrar por tal entrada, tinha que ser uma secundária, e nós entramos por onde tinha que entrar, porque é território livre, não existe dono de cidade aqui no Brasil. Então o pessoal entrou. Por que isso? Né? Isso foi feito também há 2 semanas em Guaratinguetá, porque não só Guaratinguetá, o fechamento pelo Estado fez com uma cidade que vivia basicamente ali do turismo também de peregrinos, deixou de ter. A cidade, 70% da economia foi para o espaço. Então o pessoal estava passando necessidade, o prefeito fez um apelo nas mídias sociais, o coronel Melo Araújo tomou conhecimento disso, fez um apelo junto aos permissionários da CEAGESP e também levou mantimento para lá. Agora a mesma coisa. Você vê a mesma fonte, UOL, né? Está aqui, ó. Aqui o primeiro, sem provas, Bolsonaro atribui perda de empregos a medidas restritivas. E outro UOL aqui, de cada 10 empresas que fecharam no país, 4 foram afetadas pela pandemia. Então essa imprensa nossa não mente apenas contra a minha pessoa, né? O tempo todo é um conflito de informações que, na verdade, desinforma a população brasileira. Tem mais aqui. Aqui também o Globo. Sem provas, Bolsonaro diz que governadores e prefeitos usaram recursos contra a Covid para pagar folha atrasada. A mesma empresa aqui, algumas semanas depois. Verba federal ajuda a pagar custeio e 13º salário nos estados. Essa é a imprensa brasileira. Tudo vem dessa política restritiva por parte de muitos governadores e alguns prefeitos. 12 mil bares e restaurantes fecham na capital paulista durante pandemia. Diz a associação. A última notícia aqui, que essa aqui é uma piada pronta, né? Já começa o seguinte: governo Bolsonaro ignorou o TCU e não orientou estados e municípios sobre como aplicar verbas para combater a Covid. Tá de brincadeira, né? Tinha que orientar que não era para pagar folha, que não era para desviar, não era para comprar respirador em Marte, né? E não chegar. Né? Agora tem que orientar prefeito e governador o que fazer com uma verba para combater a Covid. É o fim da picada, realmente. Essa semana eu botei no Facebook 3 matérias envolvendo aí, etnias indígenas trabalhando no campo. Vocês querem continuar trabalhando no campo? Querem produzir mais? Na tua terra, você gostaria que você pudesse... Tem rio na tua terra? Vamos lá, pergunta aí. Eu sei que é uma pergunta aqui que eu nem devia fazer, né? Tem rio. Então, tem condições de fazer uma pequena represa para gerar energia na tua terra? As terras indígenas, a maioria delas, elas foram demarcadas estrategicamente com a maioria das riquezas que o país tem. É mineral, é hídrico, é o solo bom, potencial de madeira, todos os tipos de riqueza, a grande maioria hoje está dentro das terras indígenas. E, por incrível que pareça, nós somos as pessoas mais miseráveis desse país. Nós ainda morremos de desnutrição, coisa que não é mais aceitável. E o povo indígena, a cultura, ela é dinâmica, ela está mudando. Hoje, para nós manter, preservar a nossa cultura, nós precisamos ter um desenvolvimento econômico, inclusive para permanecer dentro desses territórios que foram demarcados no passado. E grande parte da população indígena vê que
trazer essa qualidade de vida e dignidade, ela só vai ser feita através de trabalho, de geração de renda, para fixar o indígena lá dentro, para ocupar essas áreas. Grande parte das terras indígenas, presidente, é onde a miséria toma conta, os indígenas, inclusive, saem da sua terra para ir peregrinar nas periferias da cidade, coisa que é triste de se ver, sendo que a terra indígena ela tem um potencial tão grande e que é possível fazer isso, mantendo o equilíbrio entre a questão social, tradicional do povo indígena, e a questão ambiental. Nós temos direito e queremos que esse direito de trabalhar, de produzir, de contribuir com o país seja respeitado. Agora, pessoal, presta atenção numa coisa aqui. Você vê a Europa tão preocupada, né, com o índio, com o Amazonas, com o desmatamento, né, com focos de incêndio. Presta atenção se há discriminação ou não. A Europa compra o que vocês produzem lá ou não? Não, nós produzimos grande quantidade de soja, de milho, de feijão, porém essa nossa produção ela tem que ser comercializada de maneira clandestina, mesmo nós temos um termo de compromisso assinado pela FUNAI, pelo IBAMA, pelo Ministério Público, pelo Tribunal de Contas da União, que reconhece o nosso projeto, mas a nossa produção não pode ser comercializada por causa de um tratado, não sei se é uma portaria que proíbe as trades de comprar grãos oriunda de terras indígenas. É um absurdo. Além de proibir nós plantar as melhores genéticas desenvolvidas no país, que são os transgênicos. Meu vizinho de estrada planta transgênico, eu dentro tenho que desenvolver uma agricultura. Embora usando todas as tecnologias que tem, eu tenho que fazer uma agricultura primitiva, porque eu não posso usar as melhores genéticas que hoje o mercado dispõe. E olha a discriminação do europeu. Não compra o que eles produzem, tá? Porque não quer ver o progresso deles. Ninguém tem uma matriz mais limpa do que a nossa. Eu vou falar aqui, números aproximados. Emissão de CO2. China, 30%. Estados Unidos, 15%. Índia, 7%. Brasil, menos de 3%. Quem é mais patrulhado no mundo? A China, Estados Unidos, Índia, Alemanha ou o Brasil? O Brasil. E por que isso? É um jogo econômico. Nós somos um dos países que mais preserva a questão ambiental. E o que é triste é a gente, de dentro do próprio Brasil, entubar essa narrativa, o tempo todo criticando o Brasil. Bem, criamos, não é criamos, né, que o Brasil, o governo brasileiro não cria emprego. O governo cria emprego quando cria cargo em comissão, ou então abre concurso público, né? E praticamente isso não existiu no corrente ano. Mas agora, em março, o Brasil criou mais 184 mil vagas de trabalho, né? Janeiro e fevereiro, se eu não me engano, chegou junto na casa de 500 mil novas carteiras de trabalho. Isso vem das políticas que o governo adota, porque nós cada vez mais procuramos não interferir, não atrapalhar quem queira produzir. Olha lá atrás a lei da liberdade econômica, entre tantas outras. Olha os projetos, né, que nós fizemos de auxílio à manutenção de emprego, como o Pronamp e o BEM. Agora, isso tudo porque, dadas as políticas de feche tudo, fique em casa, isolamento, isso aí causou desemprego no Brasil, em especial junto aos informais. E aquele cara que não tinha carteira de trabalho, mas sobrevivia. Esses perderam quase tudo. Tem uma massa muito grande de pessoas, né, que estão sobrevivendo ainda, ou de favor, ou sabe como, pela graça de Deus, ou então de auxílios que existem por aí, como nós aqui, por mais uma vez, prorrogamos, né, por mais 4 meses o auxílio emergencial. Muita gente reclama, mas a média do auxílio emergencial, a média está em torno de R$250. Você sabe qual a média do Bolsa Família hoje em dia? 192. Então a média do auxílio emergencial é R$250. Então quem está reclamando é porque não tinha o Bolsa Família. Melhorou? Melhorou. É pouco? Eu sei que é pouco, mas um detalhe. Só no ano 2020, o governo federal gastou 320 bilhões de reais com auxílio emergencial. Tá ok? 320 bilhões. Isso equivale a 10 anos de Bolsa Família. Então, um ano de auxílio emergencial, nós gastamos o equivalente a 10 anos de Bolsa Família. E tem gente que reclama do governo federal, ataca na internet, fala barbaridade. Tá? O auxílio emergencial é um endividamento do Estado. Se você começa a pegar muito empréstimo no banco ou junto ao agiota, vai chegar uma hora que
o banco não vai te emprestar mais. O agiota vai para cima de você. Tá certo? O Brasil é a mesma coisa. Tá? Se a gente começar a se endividar mais, complica a nossa economia, que já é complicada. O governo federal não fechou o comércio, não falou que todo mundo tinha que ficar em casa. Eu falava, sempre falei, tem áudio, tem vídeo meu no passado, que as pessoas mais vulneráveis, né? As pessoas que têm comorbidade, que têm idade, têm um excesso de peso, as pessoas têm que tomar um cuidado especial. Se o vírus pega, complica a situação dele. Lamentamos as mortes, chegou um número enorme de mortes agora aqui, né? Lá de trás eu falava que temos que enfrentar o vírus, porque infelizmente vai ficar para sempre. Bem, o que a OMS disse essa semana? Que temos que conviver com o vírus, que vai levar anos, talvez, para o vírus ir embora. Não vai embora, infelizmente. Vamos ter que conviver com o vírus, até porque ele está cada vez mais mudando, né? A gente espera que não haja uma terceira onda por aí, a gente pede a Deus que não haja. Tá? Mas temos que enfrentar, porque se continuar a política do lockdown, igual o prefeito lá de Araraquara, um petista lá, fica em casa, vai levar a cidade à miséria. E olha só, pessoal, vamos falar um pouquinho de ideologia. Ninguém tem dúvida que destruiu empregos, ninguém tem dúvida disso. Ninguém tem dúvida que acabaram com rendas. O informal não tinha emprego, tinha renda. Algum sindicalista defendeu esses que perderam emprego, perderam a renda? Tá? Algum petista governador, petista prefeito, ficou preocupado com o empobrecimento da população? Não. Porque uma população na miséria, tá? É uma população que vai começar a depender cada vez mais do Estado, que você sabe o que é isso. Tá? E a tendência é dar o voto para quem dá a muleta para ele. Tá? Eu gostaria que não tivesse isso tudo. Nós estamos fazendo isso não por voto, mas para poder atender a população que perdeu tudo. Agora, para esses governadores, para esses prefeitos, em especial de esquerda, sei que tem alguns também de centro ali, né? Que faz a mesma política. E o empobrecimento da população leva exatamente isso, a uma política futura, né, levada para o socialismo, para o comunismo. Isso não pode acontecer em nosso Brasil. A gente continua trabalhando a todo vapor. Estamos tentando há um tempão, toda hora chega vai acontecer e dá um passo atrás. É o Leão de Tucuruí, levar energia elétrica ali para o estado de Roraima, né? Basicamente Boa Vista, a capital. Né? Porque hoje em dia a gente gasta mais de 1 bilhão por ano de energia subsidiada de termoelétrica. E nós queremos esse leão. Agora, vocês podem reparar, o pessoal ambientalista não reclama da termoelétrica consumir, parece que 1 milhão de litros. É 1 milhão de litros, 1 bi ao ano só de óleo diesel. 1 bilhão de reais só de óleo diesel. Fora a manutenção, dá mais de 1 bi de despesa por ano. São 1 milhão de litros de óleo diesel queimado por dia. Os ambientalistas não falam nada. Não falam nada, porque interessa para eles, né? Porque eles são contra, grande parte deles, para não cometer uma injustiça aqui, são contra que você passe uma linha por cima de uma reserva de margeando a BR, tá? Que já está lá. Margeando a BR, que a BR já existe. Já existe a BR já existe, inclusive. Inclusive os indígenas vão se beneficiar dessa obra, com certeza. São todos brasileiros. Olha só a dificuldade. Então, os nossos irmãos podiam ganhar um dinheiro em cima disso. Essas ONGs. Deixa eu responder uma parte aqui. Como é que nós conseguimos aqui diminuir a invasão de terra no Brasil? Cortando dinheiro federal para a ONG. Diminuiu. Pretendo, né, se não for nessa vez, numa próxima, com helicóptero, obviamente, aterrissar num garimpo. Nós não vamos prender ninguém. Não vai ser uma operação para ir atrás de garimpo irregular. E eu quero conversar com o pessoal, como eles vivem lá. Né? Para começar a termos uma noção de quanto sai de ouro. Qual a minha ideia? Né? Logicamente, você tem que legalizar a extração o garimpo de ouro, tem que legalizar. Uma vez legalizando, gostaria eu de ter, junto à Pelotão de Fronteira, um posto ali da Caixa Econômica Federal para te comprar ouro. Porque valor justo, né? Valor justo. Porque eles recebem uma miséria lá, inclusive. Se você perguntar, por exemplo, o Banco Central tem reserva de ouro no Brasil, eu não vou responder, porque essa é uma questão aí de segurança até. Vocês repararam, quanto mais pobre o Brasil, maior o número de parlamentares do PT, PCdoB e PSOL existe,
É só fazer um levantamento nas regiões do Brasil. O pessoal fala muito, o Sudeste é muito rico. Concordo, essa região mais rica do Brasil. Tá? Agora faça o levantamento. Quantos vereadores tem? Tá certo? E faça o devido cálculo, para você ver se proporcionalmente, quanto mais pobre o Estado, mais vereadores, deputados estaduais, federais tem do PT, do PCdoB e do PSOL. Rede, cidadania, é uma realidade isso aí, é uma realidade. Um colega um dia falou para mim, como é que eu sei se aquele município, você é bom para fazer negócio ou não? Eu procuro saber quantos vereadores de esquerda tem naquele município. Se tem muito vereador de esquerda, tá? É sinal que o município não é bom de fazer negócio. Tem eleições no ano que vem, eu não estou falando que vou disputar ou não vou, mas é a hora de você se preparar para ajudar a mudar o destino do Brasil. Você pode mudar o destino do Brasil se você trabalhar corretamente. Não é minha essa frase não, tá? Vamos adaptar. Não pergunte o que eu posso fazer pelo Brasil, pergunte a você mesmo que você pode fazer para o Brasil. Nós podemos mudar o Brasil. E você, né, tente convencer o teu vizinho, o teu amigo, o teu colega da escola a mostrar a realidade para ele. Quando falo em socialismo, alguém conhece algum empresário socialista? O socialismo é tão bom assim, por que não tem empresário socialista? Fala em dividir renda. O teu colega que fala em dividir renda, pergunta para ele, você tem 2 carros? Tem 2 casas? Por que não dá para o outro colega ali que não tem nada, está morando embaixo da ponte? Começa a questionar para a gente mudar isso aqui. Tá? Se a gente enveredar para esse regime aí nefasto, como entrou a Venezuela, como lamentavelmente aí outro país mais ao sul, você sabe, aqui está com problema, a gente não tem como sonhar com dias melhores. Tá? E nós temos tudo para ser uma grande nação, agora tem que investir. Olha como é que está a educação no Brasil agora com mais de um ano parado. O Congresso está votando aí como sendo atividade essencial a educação, as aulas presenciais. Espero que tem que ser aprovado. Não podemos ter uma geração, né? Cada vez uma geração pior do que nós. Qual é o futuro dessa molecada que estudava em escola pública e quase todas as escolas públicas, né, não tiveram aula pela internet? A minha filha de 10 anos teve. Eu posso pagar, está tendo. Tá? Agora, gostaria que todo mundo pudesse ter isso aí, mas não tem. Agora, simplesmente fecha tudo. Interessa para quem fechar tudo? Quanto mais gente sem conhecimento do Brasil, né, com um cartão de um auxílio numa mão e um título de eleitor na outra, interessa para quem? Para que tipo de partidos interessa aí? Interessa aquele pessoal da canhota. Tá? Aquele pessoal que você sabe bem, né? Quebra a tua perna e depois oferece uma muleta. Isso aí não podemos deixar que isso aconteça no Brasil.